Alô, vocês, alunos e alunas do oitavo ano. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Tudo bem com vocês? Pronto aqui para a nossa Lesson 18, nossa 18ª aula remota, pessoal. Muito bem, e hoje nós daremos aqui continuidade ao Perfect. Semana passada vimos o Present Perfect e hoje nós veremos o Past Perfect, passado perfeito. Muito bem, veja só. Quando estudamos o presente perfeito, nós entendemos que o presente perfeito é usado para falar de uma coisa que começou lá atrás, lá no passado, está acontecendo até hoje, correto? Então, uma ação que nós começamos a fazer e ela é realizada até hoje. Muito bem, e para que nós usaremos o passado perfeito? A principal utilização, pessoal, a utilização fundamental, a que eu quero que vocês aprendam hoje é o seguinte. Vamos contar uma historinha aqui. Se eu dissesse para vocês que existia um dragão, certo? E que esse dragão brigou com um ogro, a mando do rei, para salvar uma princesa, e ele era amigo de um burro. Bom, vocês já devem conhecer a história, então ficou fácil para vocês entenderem. Mas alguém que nunca ouviu falar nessa história ficaria completamente perdido, porque não existe aqui ordem. Você não sabe o que aconteceu primeiro, o que aconteceu depois. Estamos falando aqui de passado. Mas como nós vamos organizar esses pensamentos no passado, tá certo? Como é que eu vou dizer que o rei contratou o ogro para salvar a princesa, e enquanto isso, o burro estava sendo preso, eles ficaram amigos. E então ele chegou lá, mas quando ele chegou lá, já tinha um dragão, e o dragão estava protegendo a princesa. Então nós precisamos colocar isso aí numa ordem, para que quando você conte algo para alguém que aconteceu no passado, a pessoa saiba exatamente qual foram as ordens dos acontecimentos, tá certo? Olha só, mais uma vez, nós precisaremos da nossa tabela, certo? Quem ainda não imprimiu, ou quem ainda não tem, é muito fácil de achar, tá certo? Você pode tirar um print, você pode imprimir essa tabelinha lá pela internet. É a tabela dos verbos irregulares. Aqui nós temos o presente, aqui o passado e aqui o particípio. Fala em particípio, já dá aquela dor de cabeça, né? Mas é só lembrar, pessoal, particípio. Aqui no caso, ó, dito, feito, ido, pegado, vindo, visto, e por aí você vai, certo? Esses são os verbos no particípio, tá bom? Você aprendeu aqui, ó, e vai utilizando. Vamos relembrar a estrutura do present perfect. Tínhamos o sujeito, I, you, he, she, it, we, you, they. Tínhamos o verbo have ou has. Lembrando, quando nós falamos de presente perfeito, o verbo have deixa de ser um verbo normal e se torna um verbo auxiliar, ele ganha superpoderes, tá certo? E aqui alguns verbos no particípio. I have done, eu tenho feito. You have spoken, você tem falado. He has sold, ele tem vendido. She has gone, ela tem ido. It has bitten, ele tem mordido, no caso de um animal. We have slept, nós temos dormido. You have stolen, vocês têm roubado. They have won, eles ou elas têm vencido. Na verdade, pessoal, se você aprendeu a estrutura do presente perfeito, aqui no passado perfeito agora será muito fácil. É claro, lembra? As utilizações são diferentes, mas a estrutura vai mudar apenas uma palavra. O que era have e o que era has, agora é had para todo mundo. Em vez de você dizer I have done, deve dizer I had done. Eu tinha feito, você tinha falado, ele tinha vendido, ela tinha ido, isso tinha mordido, nós tínhamos dormido, vocês tinham roubado, eles ou elas tinham vencido. E qual é a utilidade disso aqui? Justamente você poder ordenar ideias, organizar ideias do passado. Olha aqui, ó. My mother arrived. My mother arrived. Minha mãe chegou. Informação básica aí. Passado. Passado o quê? Simples.
Passado simples aqui, ó, normal. Minha mãe chegou. Se eu tenho o verbo aqui principal no passado, então, essa frase aqui é simplesmente aqui. Já agora, ó, I had already fallen asleep. Eu já tinha adormecido. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou agora dizendo que quando minha mãe tinha chegado em casa, eu já tinha adormecido, eu já estava dormindo. Eu estou dizendo que eu dormi antes dela chegar. Estou aqui, ó, colocando em ordem, certo? Numa frase só, em uma frase só. When my mother arrived, I had already fallen asleep. Então, ó, quando minha mãe chegou, eu já tinha caído no sono, já tinha adormecido, certo? Para isso, nós usaremos o nosso past perfect. Veja, embora esta frase aqui apareça na frente, isso aqui aconteceu primeiro, ok? Isso aí, seguindo aqui, ó. When the police arrived, the thief had just left. Quando a polícia chegou, o bandido já tinha escapado. Espera aí. Olha só, a polícia chegou, já é passado. Quando a polícia chegou, é uma coisa que já é passado. Mas eu quero falar de uma coisa que aconteceu antes disso ainda. Ó. Quando a polícia chegou, o bandido já tinha fugido, já tinha deixado o lugar, já tinha escapado. Então, ó, a polícia chegou, é o passado, é o past. Só que antes disso, ó, before, antes do passado, o bandido aqui tinha deixado o lugar. Então, tá entendendo? Nós estamos ordenando aqui os nossos pensamentos para ficar mais fácil para quem for ouvir. Algumas palavrinhas, pessoal, vão nos acompanhar aqui. Olha só. Neste tempo verbal, é comum as frases serem formadas por alguns advérbios. Os mais utilizados são when, just, already, by the time, ever, never, before e after. Por que são comuns esses advérbios? Justamente para você poder ordenar. Quando uma coisa aconteceu, outra já tinha acontecido, ou aconteceu alguma vez, ou nunca aconteceu, certo? Before, antes, after, depois. Então é muito importante você copiar aqui e entender cada advérbio desse, que ele sempre vai acompanhar, sempre não, né? Mas comumente eles vão acompanhar aqui o nosso past perfect. Tranquilo? Muito bem, vamos negar. Olhe, nós vimos que no presente perfeito nós colocávamos apenas o not no final ou contraía, não era isso? Aqui é a mesma coisa. I hadn't done, you hadn't spoken, he hadn't sold, she hadn't gone, it hadn't beaten, we hadn't slept, you hadn't stolen, they hadn't won. Então, o haven't ou hasn't, agora se tornou hadn't. Hadn't. Tranquilo? Hadn't nada mais é do que o nosso had mais o not. Had mais o not, hadn't. Muito bem. He hadn't cooked lunch when I got home. Olha só, para negar, eu estou dizendo o que agora? Dizendo que ele não tinha o quê? Cozinhado o almoço quando eu cheguei em casa. Veja, eu cheguei, já está dizendo que é passado, ó. Quando eu cheguei. Só que eu cheguei e ele ainda não tinha o quê? Ele ainda não tinha feito o almoço, tá certo? E como ficaria aqui agora uma forma interrogativa? Lembra, pessoal, quando falamos de presente perfeito ou passado perfeito, o have, ou had, ou has se torna auxiliar. Então, ele vem para o lugar aqui, ó, do do ou do verbo to be. Had I done, had you spoken, had he sold, had she gone, had it beaten, had we slept, had you stolen, had they won. Então, aqui agora formei perguntas utilizando o had na forma de auxiliar aqui, porque no passado perfeito e no presente perfeito eles se tornam auxiliares. Temos exemplo. Had he cleaned the house before his mother arrived? Olha só. Que quer dizer, ele tinha limpado a casa antes da mãe dele chegar, certo? Então, a mãe dele chegou já no passado, e eu quero saber se ele já tinha limpado a casa. Para responder perguntas com auxiliar had, temos que colocar ele na resposta também. Olha só,
Se a resposta é afirmativa, yes, he had. Se a resposta é negativa, no, he hadn't. Isso para todos, certo? Vai mudar só o sujeito, mas a estrutura da negativa e da afirmativa para respostas é esse aqui de baixo, certo? Pessoal, é muito importante que vocês copiem tudo aqui do slide e anotem suas dúvidas. Eu sei que é um assunto que vai deixar muitas dúvidas em vocês. Infelizmente, como a aula é gravada, não tem como auxiliar. Mas é por isso que tem o seu professor aí, sua professora, para lhe dar esse auxílio, para lhe dar essa ajuda, certo? Anota as perguntas, tenho certeza que eles ficarão muito, muito felizes e ver aí o seu interesse. Tranquilo? No demais, pessoal, faça suas atividades, máscara, sempre, não esqueça, vai sair de casa, use sua máscara. Thanks for watching the video. I hope to see you here at next class and see you later.